vai perder muito tempo você ficar discutindo com o seu próprio cérebro. Porque num dado momento, a repetição, que é feita por muitos anos, acaba sendo confortável sempre vencer. Vocês gostam do confortável. Por isso que vocês ficam aí milhares de anos dentro de uma mente que evolui muito pouco. Entende? Porque o confortável vem sempre. Então, ele falou assim, a gente já entendeu que métodos que eram utilizados até agora valeram para aquele momento, mas eles não podem mais ser utilizados. Porque assim, se eles continuarem a ser utilizados, é uma margem de assertiva muito pequena, entendeu? Ele falou, a gente acerta que 40%, 35%. Ele falou, não dá mais para vocês ficarem trabalhando nesse nível, entendeu? É o momento de achar outros caminhos mais inteligentes ou caminhos mais viáveis, funções, pensar, usar, né? A capacidade de lembrança, a capacidade de memória. Você está se lançado aí, tá aí na rede para vocês, dar os picos de consciência, alcançar as informações ou trazer de dentro das cápsulas, abrir as cápsulas, né? Dentro de vocês, então vamos usar a informação. Mude a trajetória. Se não funciona, se não tem uma resposta assertiva de volume alto, né? De uma quantidade, de porcentagem alta, mude o processo para ficar mais assertivo. Então volte à memoração. Aí ele explica que quando a gente volta o processo pro momento de start, a gente perde o controle, entendeu? Do cômodo, do confortável. E acontece substituição imediata, entendeu? Ele falou que à medida que a gente for fazendo isso, a gente vai perceber quanto vai aumentando a capacidade cerebral, sabe? Que você vai fazendo as substituições. Aí ele fala pra mim, o problema, a questão agora é você entender que você precisa fazer esse trabalho diário. Nos momentos, você vai aumentando, sabe assim, por quantidade de tempo de... Ele falou assim, olha, o que acontece? Ele tá me dando um exemplo assim. Quando você vai pra academia, lá, a primeira semana, os 3 primeiros dias, você quer morrer. Você vai o primeiro dia, o segundo, o terceiro, você não quer voltar nunca mais. Mas aí dentro de você, alguma coisa, um amigo, alguém que vai com você te força a ir pro quarto, quinto, sexto, sétimo dia. Chega lá no oitavo, alguma coisa dentro de você começa a mudar, porque você começa a ter uma condição assim. Você respira melhor, você acorda com mais gás, mesmo tendo cansado, não tá tendo com dor. Então, existe é como se fosse assim, olha, é como se tivesse um retorno. Então, o cérebro entende assim, dói, cansa, mas tem um retorno. O retorno é o bem-estar, entendeu? Ele trabalha com compensação. A gente faz troca, você entende? O que compensa. Então, se compensar o sacrifício, a mente começa a se desarmar. Então, o que ele tá falando é assim, se vocês já sabem que o cérebro funciona por compensação, pronto, você usa isso contra, é uma arma que você usa contra ou a favor de você com a sua mente. É trabalhar com as compensações, entendeu? Você pega uma situação, né, e trabalha lá dentro da sua mente. Você já é acostumando a sua mente de que uma mudança, por mais complicado, difícil que possa parecer, ela traz um resultado. Então você já cria essa condição cerebral de imaginar que vai ter um resultado. O segundo é voltar. Ele falou, o método mais seguro é você voltar à memória de onde o hábito começou. É difícil? Dá trabalho? Sim, dá trabalho. Mas precisa ser dessa forma, porque é a forma mais assertiva de você mudar o hábito sem ter a condição da reação, entendeu? Aí o que vai acabar acontecendo? Quando eu mudo o hábito, eu passo a me sentir melhor. A gente não tá falando que o cérebro funciona por compensação? O que o cérebro faz? Ele gera uma substância que dá prazer cada vez que eu mudo um paradigma. Então, vai chegar um momento em que no meu dia, quase que instantaneamente, quase que automaticamente, eu vou criar, em vez de eu repetir ações antigas, eu vou repetir ações de transmutação. É como se cada dia eu mudasse o caminho de voltar pra minha casa, achando outros caminhos pra vir, entendeu? Todos os dias, e não seguir. Porque é muito comum a gente fazer isso, né? Tá me mostrando. Você pega lá, você vem pelo mesmo caminho, faz as mesmas curvas, entra na mesma... Só que assim, às vezes uma rua pra baixo, uma pra cima, uma que fica no meio, uma do lado, geralmente você não faz. O que vai acontecer com o tempo, todos os dias eu tenho um interesse meu, entendeu? De mudar. Mas esse caminho demora 1 minuto a mais. Mas a compensação que o meu cérebro sente é 1 minuto a mais, mas eu vi uma paisagem diferente. Entendeu? Eu conheci o cérebro, ele gosta da compensação. Entendeu? É uma coisa natural, que ele falou que isso vai ser mudado à medida que a gente for mudando o cérebro com coisas pequenas, que a gente considera. Eles estão considerando uma coisa pequena, mas pra gente é um puta salto fazer isso, entendeu? Essas coisas que ele tá dando, essa demonstrativa aqui, são coisas pequenas, mas pra gente é um puta de um salto. Quando a gente conseguir mudar isso daqui, tornar isso daqui um diferencial, ele falou assim, você imagina a hora que vocês transformarem a mente de vocês nisso aqui, que isso virar um hábito repetitivo, entendeu? Só que você concorda que é um hábito repetitivo de alta intensidade, de alto resultado, né? Porque todos os dias, durante o dia, começar a aumentar as repetições, a quebrar as repetições, transformar o cérebro, ele falou assim, você vai construindo canais, neurônios e formas dos neurônios trabalharem completamente diferentes. Ele falou assim, é como se você colocasse na sua máquina aí, essas máquinas que vocês têm aí de ressonância, e vocês vão ver isso, vocês vão provar que o cérebro está abrindo, porque vai iluminar partes diferentes do cérebro para uma mesma função. Então vocês vão começar a ter provas, e aí vai gerar aquela sensação de conforto, de compensação, e isso vai ser crescente. E é uma medida que ele falou que vai ser assim, arrebatador, porque a gente vai ter um salto mental enorme, entendeu? E legal, que isso é gravado no cérebro, você sabe disso, a gente possui as cápsulas, né? Isso é gravado e passado para as gerações que vão vir. À medida que a gente for melhorando essa condição, a gente vai passando para as próximas gerações algo já pronto. Eles já vão vir em termos de DNA, com um DNA, uma formação cerebral já tá compensada nisso, entendeu? Então ele falou assim, é uma limpeza que começa com... Ele falou assim, não se tem uma ideia, como, por exemplo, nós tínhamos há um tempo atrás, onde você recomeçava uma civilização, então deu ruim, sabe assim? Fiz o bonequinho aqui, o bonequinho deu ruim. E viveu lá 250 anos, 250 anos, deu ruim, não prestou. Eu exterminava esse bonequinho e botava outros, mas assim, ele falou, isso ficou em desuso, não tem sentido. A gente descobriu que tem outras formas de fazer o bonequinho ser funcional, até porque a gente chegou numa genética que é uma genética apropriada. Vocês já têm uma biologia apropriada, ela é uma biologia pronta, ela é super tecnológica. A questão de vocês usarem ela em sua totalidade ou em suas porcentagens maior ou não, é uma coisa que vocês precisam fazer por vocês, nós não podemos fazer. A máquina tá aí. Se você souber ler a máquina, estudar a máquina, você descobre outras formas dessa máquina trazer resultados para vocês e funcionar em coisas muito maiores. Mas cabe a vocês descobrirem o funcionamento da máquina, né? O cérebro é uma cópia da própria estrutura de servidor, que é aquilo que a gente já tinha falado. Lembra que a gente falou que tudo a gente, humano, né, os projetos, ou melhor, a semeia, aquilo que existiu, a vida, ela copia sempre coisas que são espelhadas, né? A fonte, a existência, o que a gente falou sobre isso. Ele tá falando pra mim, a sua máquina, a máquina cerebral, ela também tenta copiar a própria regência do que a gente chama de fonte lá, que é onde guarda as informações, daqueles supercomputadores, daqueles super servidores, entendeu? Então ele falou assim, é uma cópia constante de tudo. Então usem a máquina a favor de vocês. Descubram o funcionamento, entendam como funciona e usem a favor. Se você sabe trabalhar com compensação, então passe a compensar o cérebro, só que num nível diferente.
E não fazendo coisas simples, mas aumentando vamos dizer assim, a dificuldade até de fazer as coisas. À medida que vocês trabalham essas dificuldades, ele tá falando assim, ó, vocês se preocupam tanto em estudar, em entender de matemática, geometria, e aquelas contas enormes, física e tal, sendo que o mais simples, que é as coisas, o funcionamento base do cérebro de vocês não compreendem, né? E aí vocês usam um caminho muito mais dificultoso, que é partindo para o estudo de coisas que ficariam muito mais simples se você trabalhar essa base, entendeu? Então ele mostra assim, com a abertura ou com a expansão dos nossos neurônios, trabalhando numa frequência de entender como o cérebro funciona, a gente chegaria naquelas fórmulas, naquela parte física, de química, aquelas coisas que parecem complicadas para nós de uma maneira muito mais fácil, sabe? A gente teria uma compreensão, uma amplitude de compreender muito mais simples, porque naturalmente o cérebro expandiu, abriu caminhos, né? E tá trabalhando em outras áreas, porque em áreas adormecidas do cérebro de vocês fariam coisas e teriam memória, faculdades, né, de comunicação que estão lá adormecidas esperando. Então, à medida que você começa a mexer lá dentro, começa a acordar, vai descobrir funções, e aí dessa função, ele falou, dessa simples função que você está se lembrando agora, né, essa simples coisa, vai levar a outra, que vai levar a outra, que vocês vão descobrir outra, daqui a pouco vocês estão trabalhando com funções que o humano nunca imaginou trabalhar. Então, ele foi falando pra mim, o Rafa, ele fala assim, olha, essa situação de você ter comentado que não existe estudo, né, ainda sobre essas metodologias, ele falou assim, é algo desse nível que eu estou falando pra você, realmente não existe. Porque à medida que você trabalha a base do que é simples dentro dos corpos, por exemplo, tá me dando exemplo dos corpos, da repetição dos corpos, daqui a pouco ele falou, somente já tá saltando para compreensões, que ele falou assim, eu nem vou estar falando pra você aqui, porque o nível que vai acontecer, as aberturas que vão acontecer, são coisas que você mesmo desconhece. Né? É um salto, entende? Sim. É como se passar de fase, tá mostrando um videogame, entendeu? Sabe aquela coisa da fase? Não tem como eu saber o que acontece na 14ª fase se eu não entendi a primeira. E o que tá na 14ª fase, a 13ª fase, né, vai me dar a 13ª que me dá a ideia ou a motivação pra eu passar pra 14ª, entendeu? E quando eu chego lá na 14ª, eu passo a ter domínio daquilo lá, que é o material que eu preciso pra 15ª, você tá entendendo? Então ele falou assim, não adianta a gente pular lá na frente, de passar funções que são muito tecnológicas ainda pra tua compreensão, se você você tem que começar, você já entendeu a base de como funciona. Essa é a base. A mudança dos hábitos é uma coisa simples, a compensação, a pronta resposta cerebral, a quebra do paradigma, são coisas simples. A sua própria psicologia tem estudado. Porém, ela acaba trabalhando em níveis que não são níveis assertivos. Tem uma assertiva assim de 35, 45% de resultado positivo. Ele falou, mas uma margem de 100%, 35, 45 numa condição onde vocês têm uma energia favorável da própria Terra, vocês têm tudo favorável para a expansão, é a mesma coisa de você jogar fora a oportunidade. É como se você estivesse jogando no lixo oportunidades e coisas, vamos dizer assim, coisas que são essenciais e que estariam mudando todo o sistema da sua própria espécie, entendeu? É como se a gente tivesse realmente... sabe quando você tem algo muito bom ali, você não aproveita, sabe? Tipo, sua casa tem piscina e você tá um puta no calor, entendeu? E você tá passando calor dentro de casa e a piscina tá lá. Você tá vendo, você tem noção que existe uma piscina, mas você não aproveita, entendeu? Por algum motivo você olha pra aquilo. Ele tá mostrando isso. A gente tem algo muito interessante aí, só que a gente olha pro negócio pra conta, entendeu? Ele falou, vocês não se dão conta de que é muito simples, é muito fácil trabalhar os níveis. É começando do básico. Não adianta vocês quererem entender o mais difícil, entender por que a física é diferente lá fora. Ele falou assim, olha, no seu sistema solar, a física já não cabe dentro do sistema. Acontecem coisas dentro do seu próprio sistema solar que os seus cientistas não conseguem entender. Aí eles vão para as pranchetas e para os cálculos e morrem de estudar sem entender que o problema é na base da compreensão. A mente não tem capacidade de pensar, não tem como você compreender o que você não compreende. A capacidade mental é essa e não vai. Por mais que você expanda, entenda milhares e faça o melhor processo, ache os melhores computadores, se a base de vocês não estiver ativa, não estiver pronta para a próxima fase, não vai adiantar, vocês vão estagnar, entendeu?